Olá, meu querido irmão e querida irmã que nos escuta neste programa que evangeliza a cada semana as famílias e o povo de Deus, que faz chegar até tantas pessoas a reflexão do Evangelho, a palavra do Senhor e nos dá esperança, alegria, amor e confiança de que Deus é sempre o nosso refúgio. Neste quarto domingo do tempo comum, o texto do Evangelho que nós escutamos nas celebrações do Dia do Senhor, nas capelas e também nas Eucaristias, nas paróquias, é o texto de Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. É justamente a continuação do que nós escutamos no domingo anterior, quando Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré, diante de todo o povo, fez a proclamação da palavra, o texto do livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me consagrou para anunciar a boa notícia aos pobres, a libertação dos cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. No domingo passado, nós ouvíamos este texto bíblico e nós víamos que Jesus estava na sinagoga e todos tinham os olhos fixos nele. E Jesus começou a falar, depois da leitura do texto, dizendo o que nós escutamos hoje, neste quarto domingo do tempo comum. Jesus, ali na sinagoga, diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E o evangelista destaca que todos estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, num primeiro momento vocês percebam que a receptividade às palavras e aos gestos de Jesus é uma receptividade muito boa. A multidão se encanta, as pessoas chegam quase que, numa linguagem de hoje, a aplaudir Jesus. É um gesto assim eufórico, um gesto de entusiasmo. Mas ao mesmo tempo eles vão passando dos aplausos, do entusiasmo e da euforia, do encanto, eles vão passando para uma realidade de confronto. Começam a dizer: mas não é ele o filho de José? Ora, Jesus estava em Nazaré, a terra onde ele cresceu, onde ele viveu por cerca de 30 anos. As pessoas conheciam seus pais, José e Maria, conheciam seus familiares, seus parentes. Jesus era dali, daquela localidade. Todos o viram crescer como um menino comum, ajudando seu pai na carpintaria. Como é que, de repente, nesta experiência cotidiana, simples e humilde, como é que agora tantas coisas admiráveis iriam acontecer? Como é que aquele homem que estava ali agora na sinagoga e que eles viram crescer naquela localidade, como é que ele era a realização de todas as promessas de Deus? Começou a acontecer uma dificuldade das pessoas entenderem e aceitarem que Deus realiza suas maravilhas através de gestos simples do cotidiano e através de pessoas simples e de gente que eles conviveram, com o qual eles conviveram. Então era essa a dificuldade. Eles começaram a confrontar como coisas maravilhosas assim, extraordinárias e tão belas das promessas de Deus vão acontecer, vão se realizar, se está aqui diante de nós um homem que nós vimos crescer aqui no meio de nós. Foi se iniciando um processo de rejeição. Por isso Jesus vai dizer: o profeta não é bem recebido em sua pátria. E Jesus traz então, para ajudar as pessoas a compreenderem o que estava acontecendo, dois exemplos do Antigo Testamento e da história do povo da Bíblia. O primeiro exemplo é do tempo do profeta Elias, que perambulou, andou, peregrinou por vários lugares de Israel, num período em que havia uma seca muito grande, falta de chuva.
E ele chegou, o profeta Elias, na casa de uma viúva de Sarepta, na Sidônia. Chegando ali, encontrou a viúva apenas com um filho. Os dois estavam com a última porção de farinha para fazer o último pão, porque ela agora apenas aguardava a morte. A seca muito grande, não havia alimentos, e Elias disse para aquela viúva de Sarepta: faça o pão para mim, para você e para o seu filho, e não faltará farinha na sua vasilha. Ora, aquela mulher poderia muito bem, olhando para um profeta que não tinha nenhum sinal extraordinário diante dele, que não fez nenhuma mágica, que não fez nenhuma coisa assim espantosa, ela poderia dizer: se eu fizer o pão com a única farinha que tem, que já é pouca para mim e para o meu filho, se eu dividir também com esse homem, vai faltar para todos nós e vamos morrer de fome. Mas ela não fez isso. Ela confiou e acreditou na palavra do profeta, mesmo que não houvesse ali nenhuma coisa extraordinária que justificasse que ela acreditasse. Ela fez. E, de modo extraordinariamente milagroso, a farinha não se acabou. A vasilha tinha sempre farinha e ela foi fazendo pão e alimentando aos 3 até que a seca acabasse. O que Jesus quis mostrar aqui ao seu povo em Nazaré e quer mostrar para nós é que é preciso confiar em Deus, mesmo quando não há sinais extraordinários. Deus não age através de coisas mágicas. Deus não age através de situações assim que parecem fora do comum, fora da realidade. Deus age no cotidiano das pessoas, nos momentos simples da rotina, quando nós somos capazes de confiar nele. A outra passagem bíblica que Jesus recorda da história do seu povo, para que as pessoas de Nazaré entendessem que ele era de fato o enviado de Deus, Jesus traz à memória do povo o episódio com o profeta Eliseu e com o personagem chamado Naamã. O que é essa história? Naamã era um homem poderoso, funcionário do rei, e foi até Eliseu porque uma funcionária dele indicou que ele fosse até Eliseu, porque Eliseu curaria sua lepra. Naamã juntou um cortejo enorme, cheio de presentes, de coisas assim espantosas, para ir até Eliseu e pedir a cura. Chegando lá, Eliseu apenas pediu que ele mergulhasse no rio por 7 vezes e depois ele estaria curado. Eliseu se revoltou. Naamã se revoltou, porque queria que Eliseu fizesse algum gesto, alguma mágica, alguma coisa assim que fosse do interesse dele, da imaginação dele. Naamã imaginava e queria que Eliseu fizesse um espetáculo de cura. Eliseu não fez. De lá de dentro mesmo de sua tenda, apenas mandou que Naamã mergulhasse no rio 7 vezes. Naamã já ia embora, revoltado, xingando Eliseu, dizendo que ele não havia feito o que ele esperava, quando um funcionário muito simples, um colaborador de Naamã, disse: não faça isso, Senhor. Entre no rio, é tão simples. É um gesto que você pode fazer e confiar. De repente a cura pode vir. E então Naamã aceitou a sugestão, entrou, fez conforme Eliseu mandou e foi curado. Com estas 2 histórias, a da viúva de Sarepta, que confiou em partilhar a pequena e última porção de farinha que ela tinha, com o profeta Eliseu, que mandou Naamã entrar no rio 7 vezes, num rio simples, ali da sua localidade. Não era nenhum dos rios famosos da região, era um rio simples. Era um rio que não tinha nenhum nome famoso. E Naamã aceitou, depois de muita insistência, entrar ali e recebeu a cura. Com estes 2 episódios que Jesus traz, recorda para as pessoas de Nazaré e para nós hoje, com eles Jesus quer dizer para a gente
não precisamos de espetáculos, não precisamos de shows, não precisamos de coisas extraordinárias para que Deus realize a sua obra na nossa vida. Deus age justamente no cotidiano. Deus age nos momentos de simplicidade. Deus age aqui e agora. Eu não preciso ir para outros lugares famosos, conhecidos, para receber alguma graça especial de Deus. É na minha casa, é na minha rotina, é nas minhas tarefas de cada dia, é na minha paróquia, é na minha comunidade, é com as pessoas com as quais eu cresci, é ali e aqui e agora que Deus age. É no gesto simples de bondade, de amor, de generosidade, é aí onde está a maravilha da obra de Deus em nós. Não precisamos buscar aplausos, não precisamos buscar prestígio e nem lugares famosos, nem precisamos esperar que Deus faça espetáculos e mágicas para nos surpreender. A simplicidade de cada dia, de cada gesto e de cada momento. É aí que Deus está agindo em nossas vidas. É a lição de hoje que Jesus nos oferece, falando para o povo que viu ele crescer na simplicidade de uma carpintaria. Falando para as pessoas de Nazaré, que viram Jesus menino, brincando com os outros, e que agora dizia: hoje se cumpriu esta promessa, esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus amados irmãos, o hoje é agora, é o nosso momento. É neste instante que Deus pode, com o teu consentimento, com o teu sim, com a tua abertura, Deus pode realizar nas coisas simples da tua vida a grande maravilha da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.